Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Olá pessoal, boa noite, este é o programa Só Esportes, de volta após as festas de final de ano, depois de umas mini férias aí, Natal, Ano Novo, todo mundo descansou, a gente também, e volta agora em 2019 com a corda toda, o programa de número 10. E ao meu lado, Anderson Firmino, tudo bem, Anderson? Boa noite, Ted. Boa noite, o pessoal da Ômega Web Rádio, o pessoal que acompanha o programa Só Esportes. Pois é, depois dessa pausa de final de ano, estamos aqui começando 2019, cheio de esperança, cheio de torcida, né, por um ano bom para todo mundo, sobretudo para o esporte da região, que precisa bastante aí de bons resultados. Tem muitas histórias bacanas que a gente contou ano passado, vai contar ao longo de 2019 também. E hoje a gente tem um esporte que é bem... É um esporte quase do coração, né? Uma coisa, tem um tom muito de afetivo nisso, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar a respeito. Tem uns invejosos aí que acham até que não é esporte. Cada um acha o que quer, né? Mas vamos em frente. Estamos aí mais um Só Esportes, tá? Exatamente, isso, mais um Só Esportes. Já tem gente participando, mas daqui a pouco eu falo. E eu já queria começar, antes de começar com o nosso convidado, de falar que esse mês tem prêmio. Esse mês tem prêmio. Naquele mesmo esquema que quem acompanha o programa já entendeu, mas é sempre bom explicar. Hoje é o primeiro programa de 2019, estamos no dia 9 de janeiro. Então quem participar, curtir, compartilhar, perguntar, enfim, no programa de hoje, no programa da semana que vem, dia 16, depois no dia 23 e depois no dia 30, último programa do mês, no último programa do mês, vamos fazer um sorteio de um time de futebol de mesa. Opa, mas um time aí... E aí vamos sortear com todas aquelas participações, vamos juntar como a gente tem feito em novembro, como a gente fez em novembro e como a gente fez em dezembro. É um presente para estimular a prática do futebol de mesa. Quem praticou na infância volta a praticar. Para quem tem filho que não conhece o esporte, é uma chance de apresentar. Então é um presente bem bacana aí para você que acompanha o Só Esportes aqui na Ômega Web Rádio. Curta, compartilhe, comente ao longo desse mês de janeiro e venha com a gente aí que o mês vai ser bem bacana aí. Já tem entrevista marcada para semana que vem, o convidado já está confirmado. Não vamos antecipar quem é, deixa passar alguns dias aí. Vai ser um papo bem interessante. Exatamente. Vamos apresentar o convidado? Opa, por favor. Vamos lá, estamos aqui com Douglas Teixeira, ele que é jornalista, ele que é diretor de comunicação da Portuguesa Santista e um amante do futebol de mesa, é federado inclusive. Douglas, boa noite, bem-vindo ao Só Esportes. Boa noite, Anderson, boa noite, Ted. Antes de mais nada, queria parabenizar vocês aí pelo projeto do programa, o Só Esportes, muito legal, vocês merecem muito, militam aí no jornalismo da região há bons anos e é muito bom poder contar com vocês ainda aí, com a gente. E inclusive ajudando a Portuguesa aí no nosso trabalho, na nossa divulgação, é sempre importante. Sobre o futebol de mesa, ou futebol de botão, né, como a gente... O fute-mesa, né? Fute-mesa, inclusive, foi bom você entrar nesse assunto. Futebol de botão, como a gente conhece popularmente, para até tirar um pouco da conotação de brincadeira, convencionou-se utilizar o termo futebol de mesa, né? E a contração dele como fute-mesa. Recentemente, aí, nos últimos anos, surgiu um esporte que se tornou popular entre os boleiros, né? Que é uma mistura de tênis de mesa com futebol, e aí começaram a chamar de fute-mesa, né? Não é fute-mesa. Não confundam. Fute-mesa é o futebol de botão, é o futebol de mesa. Inclusive, a própria Federação Paulista de Futebol de Mesa se posicionou com relação a isso. Registrou o nome e tudo. Eu acredito que o nome esteja registrado, não sei te precisar. Mas, inclusive, o próprio domínio do site da Federação Paulista de Futebol de Mesa é futemesa.com.br. Se você entrar lá, vai funcionar. Então, eu acho que eles estão até tentando mudar esse nome. Aí o pessoal que joga essa mistura de tênis de mesa com futebol até está começando a chamar de mesa-bol, alguma coisa assim, não tenho certeza, tá? Isso aí é uma suposição minha. Pergunta que o Neymar acha, que aí tá tudo certo. Douglas, aproveitando que você começou a abordar sobre as nomenclaturas, né? Uma vez eu fui fazer uma matéria sobre futebol de mesa, já tem uns 2 anos por aí,
E eu me lembro quando eu lembro que eu falei com botonistas lá do 2004, né? Eu me lembro. Falei com alguns da Portuguesa Santista. Estou tentando lembrar se falei com mais alguém. Acho que não. E eu perguntei para todos, mas eles me disseram que não é esse problema. Porque eu achava que quem joga futebol de mesa parecia aquela história de quem joga tênis de mesa e não gosta muito de ser chamado de joga ping-pong, né? Mas eu tenho a impressão que o botonista ele não se importa muito de dizer assim, você está jogando futebol de botão e tal. Eu acho que o botonista não se importa, no fim das contas, com a nomenclatura, né? Não se importa. Porque, na verdade... Não se sente desvalorizado. Desvalorizado não, de forma alguma. Porque é o que identifica a atividade, né? Antes de esporte era um lazer, né? Não só brincadeira, porque não eram só crianças que jogavam. Adultos sempre jogaram também. É um lazer, cara. Então, assim, não é demérito chamar de futebol de botão. O esporte, oficialmente, é futebol de mesa, né? Tanto é que, desde 1988, ele é considerado, por decreto estadual, como um esporte e o nome futebol de mesa, né? Mas, popularmente, é futebol de botão, não tem problema nenhum. E tanto é que quem pratica é botonista. Botonista, exato. Entendeu? Então, não tem muito isso. Inclusive, aproveitando, eu tenho uma filha, né? E como a gente estava até conversando aqui antes, como é que a gente passa isso para as crianças hoje em dia, que está tão difícil aí com tantos estímulos diferentes, né? Como é que a gente passa isso hoje em dia para as crianças? É de pai para filho. Eu passo para minha filha. A gente joga, sempre brinca. Eu fiz time para ela. Inclusive ela pediu para mandar um beijo para ela, né? Alice, um beijo, filhinha do papai. Que bom que você está assistindo aí. Ela gosta muito. A gente brinca bastante. E não tem problema nenhum, é assim mesmo. Começa com uma brincadeira, se você começa a levar mais a sério, você começa a estudar as regras, escolher uma modalidade, enfim. Não vou me estender muito nesse assunto porque a gente vai acabar conversando. Mas é isso mesmo, o futebol de botão, popularmente, e futebol de mesa, oficialmente. Não tem problema nenhum. É o tipo de esporte também que a distinção entre homem e mulher jogando praticamente não há, porque o espaço é o mesmo, assim, a forma de jogar é a mesma, né? Então, nesse aspecto acaba sendo também bastante democrático, né? Exatamente. E só para fazer uma correção, não foi um decreto estadual, foi um decreto nacional. À época era o Conselho Nacional de Desporto, em 1988, que instituiu o CND, que instituiu o futebol de mesa como esporte. E em cima disso que você falou aí do esporte democrático, a gente tem realmente atletas cadeirantes, mulheres, tem mulher disputando também o campeonato oficialmente, né? Campeonatos oficiais do estado, abertos, Campeonato Paulista. E assim, não há distinção, né? Porque é basicamente técnica, né? É técnica e preparo mental. Então, é um esporte democrático que todos podem, de fato, competir. E idade também depende. Então, tem gente aqui que passa anos e anos competindo e se torna referência aí Os primeiros registros do futebol de botão, ou algo que se aproxima do que a gente conhece como futebol de botão, são na década de 20, mais ou menos, mas foi na década de 50 ou 60 que no Rio de Janeiro, lá o Geraldo Decor, ele que foi o introdutor, começou a balizar um pouquinho, tanto no formato quanto nas regras, né? A coisa começou a ganhar um pouco forma nessa época. Assim, né? Existem muitas teorias acerca do início, de quem criou, como começou a ser praticado, em que lugar, enfim. No Brasil, especificamente, o Geraldo Decur, ele é considerado o papa do Charles Miller do futebol de mesa. Basicamente. Porque é dele o primeiro livro de regras, né, que à época convencionou se chamar de futebol de celotex, né? Porque na época era o material, a mesa em que o futebol de mesa, o futebol de botão era praticado, era celotex. Então ele criou as primeiras regras, né? Então, a partir daquele momento é que o esporte começou a ser popularizado. Mas antes disso, há registro do Delfim Ferreira, se eu não me engano, que era um morador de Piracicaba, que também dizia que alguns primos dele trouxeram o esporte de São Paulo, né? Então, existe isso antes do Geraldo já. Mas assim, o Geraldo Decur é considerado o papa aí do botonismo exatamente porque ele criou as primeiras regras, ele se tornou referência. O dia do botonista, 14 de fevereiro, é em homenagem ao aniversário dele. Então, realmente, ele é a grande referência do esporte no Brasil, né?
E o Douglas, eu queria que você falasse um pouco do teu, falando em início, né? Com que idade você se interessou em jogar e depois, passando para federado, como é que foi essa trajetória aí? Você começou quando criança, claro, com que idade foi, como é que você se interessou? Eu queria que você contasse um pouco desse começo. Bom, eu comecei com 8 anos, mais ou menos. E a época era brincadeira, né? A época até a mesa que a gente jogava era eu e os meus amigos, era artesanal mesmo. Artesanal no sentido que nós mesmos tínhamos feito, né? Com madeira e tal. Compensado, né? Compensado. Aí pintava a mão, normal. E a gente costumava jogar com botões do tipo Gulliver, né? Que eram fáceis de comprar. Sim, comprava na banca de jornal. Entendeu? E assim, eu particularmente, eu joguei pouco com o modelo Gulliver na época. Uhum. Eu passei, meus primeiros botões mesmo, aqueles que eu comprei, que eu ganhei, eram aqueles que a gente comprava também na banca, que era um acrílico que parecia muito... De relógio, né? Isso, parecia tampa de relógio. A tampa de relógio era não era mais fabricado na época, mas não sei se o pessoal costumava utilizar. Eu não utilizei, mas era mais esse modelo que parecia um pouco tampa de relógio e a gente colava o decalque com água, né? Esses foram os primeiros que eu tive. E eu tive muitos times desses. Então, a partir daí, depois disso, eu comecei a comprar os modelos da Brianese. Não era exatamente da Brianese, né? A Brianese era a fábrica que foi mais famosa na época por produzir os botões que se tornaram mais populares, né? E fechou a fábrica depois, mas outras tantas vieram, a Craques, a Champions, que eram aqueles que a gente comprava em loja de esportes, né? Então aí a gente já fazia essa transição. A gente até brincava na época, esses que a gente comprava na banca a gente chamava de semi-oficial, e o que a gente comprava na loja de esporte era oficial, que eram os modelos tipo Brianese. Mas não era oficial, né? É que inclusive na caixa vinha escrito futebol, time de futebol de botão oficial, alguma coisa assim, né? O Anderson, inclusive, tem um nome oficial para esses times que você falou, que é tipo tampa de relógio. Tem um nome oficial para ele. Não, os botões, né, que eram com decalque de água, você comprava não vinha goleiro. Não vinha goleiro, né? Você comprava em botões. banca, vinha os 10 botões, né? E vinham os escudos em forma de decalque, né? Isso. Você colocava na água e depois colava no botão. Eu batizei na época de colágua. Não devia ter patenteado. Com certeza. Não tinha essa percepção na época. Eu lembro que nas bancas que tinham esses botões, as cartelas eram enormes, assim. Tinha um monte que tinham times a valer, assim. Tinham cartelas tipo 3, assim, uma sequência de 3, mas várias sequências, assim. E eram times que não eram tão comuns, assim, de outras fabricantes da Gulliver, principalmente. Não tinha muito Torino, Roma. Isso era o mais legal. Você via times internacionais aí e era muito fácil de encontrar. Sampdoria, pô, eu lembro que o primeiro time desse modelo que eu tive foi da Sampdoria. Uhum. Mas eu tive desse oficial, que você falou, entre aspas, da loja de esportes, assim, que foi o Bragantino. Primeiro foi o Bragantino estava no auge, né? Anos 90. 91, por aí. Então o Bragantino foi meu primeiro time oficial, só que não. Inclusive num torneio, não dá nem pra chamar de torneio, né? Foi uma brincadeira entre amigos, o Bragantino ganhou do Cruzeiro, que era o meu. Olha só. Isso foi por meados de 91, 92, mais ou menos. O Bragantino tava exatamente, em alta, né? Tava melhor que o Cruzeiro nessa época. Então, mas a gente começa assim, né? Brincando, a brincadeira vai ficando um pouco mais séria, a gente vai se interessando por outros modelos, né? E eu fiquei assim, pelo menos até os 15 anos, eu acho, eu jogava. Lógico que a frequência foi diminuindo, porque os interesses dos outros também diminuem, né? Ah, sim. Só que num dado momento, assim, eu parei porque realmente não tinha muito com quem jogar. A gente joga um pouco sozinho às vezes, jogava, mas não é a mesma coisa, né? Às vezes o interesse acaba diminuindo. A gente vai tendo outros interesses na vida também, em faculdade, trabalho, e aí acaba deixando um pouco para trás. Vai diminuindo, né? Exato. Fica cada vez mais enxuto, aí é complicado. E eu retomei um tempo depois, chamei uns amigos para a gente jogar, resgatei todos os meus times, porque eu guardei todos, não me desfiz de nenhum. Quantos você tem? Da época, da minha época de criança, sobraram acho que 10.
Na verdade, Mas eram você os times que eu tenho, eram os times que eu tinha mesmo. Não comprava muitos porque não era tão usual. Mas hoje, contando com os que eu tinha antes, quando eu era criança, eu devo ter cerca de 250, mais ou menos. Mas assim, o que acontece? Eu fui resgatando, né? Os que eu tinha, fui comprando novos, fazendo artes para esses novos times, porque hoje em dia eles não vêm com os escudos dos clubes, porque tem toda a questão dos royalties, é complicado. Então o que a gente faz? A gente faz a arte, imprime, ou compra, imprime e cola. Então aí eu comecei a refazer essa coleção. E em 2015, já alguns anos depois que eu resgatei essa prática, comecei a frequentar o departamento da Portuguesa Santista, né? E o departamento tinha 3 anos na época, a equipe se reestruturando, e eu comecei a treinar e me federei. E aí participei de alguns jogos oficiais. Infelizmente, na sequência, logo com o trabalho da assessoria de imprensa e depois de ter assumido a diretoria de comunicação, eu não pude estar com eles treinando frequentemente, participando das partidas oficiais. Mas estou sempre trabalhando pela divulgação do esporte, estou sempre trocando ideia com eles e sempre praticando. Isso eu não paro. Sozinho ou com os amigos, estou sempre jogando. Filhinha também ajuda? Também, minha filhinha também ajuda. Ela gosta bastante também. Hoje são mais ou menos quantos jogadores na Portuguesa, federados da Portuguesa? Em torno de 20. Em torno de 20. Em torno de 20. Tem Master, né? Tem a equipe Master, que são os que os acima de 40 anos, né? E aí o time adulto de 12 toques e o de dadinho também, que foi implementado ano passado e que agora vai disputar os campeonatos oficiais também. Daqui a pouco a gente vai falar citou aqui dadinho e 12 toques, são as regras, né, do futebol de mesa, que tem várias regras, mas essas duas são as mais usuais aqui. Tem participação, Télio? Tem algumas aqui. Opa! Deixa eu ver aqui. O Antônio José Lemos Vasques dando boa noite aqui para mim, para você. O Cláudio Long também falando tudo bem aqui. Até perguntando sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, se tem algum time ou jogador em destaque. A gente está falando mais do futebol de botão, né? A Briosa, infelizmente, não está participando aí da Copinha, mas o assunto hoje é mais futebol de botão. Mas os destaques são mais ou menos aqueles que a gente costuma ver, são os times grandes de São Paulo, alguns times do Rio, alguma surpresa qualquer, porque é muito time, né, Cláudio? Vamos combinar que são 128 clubes, quer dizer, é muito clube. Um destaque preocupante é o Santos, né? Sim, tá dependendo de uma vitória aí. Perdeu pro São Caetano aí na segunda rodada, tá dependendo de uma vitória contra o dono da casa, o União de Mogi. Poder classificar a segunda fase. Isso, mas por hora são essas as participações. O menino do Corinthians se machucou feio ontem, né? Nossa, a imagem era assustadora. Foi assustadora. Uma contusão feia. Saiu de ambulância, etc. Jogo Corinthians contra o Ituano. E, Douglas, eu queria te perguntar uma outra coisa. Você falou de times, né? Quando você falou a tua quantidade, eu até fiquei envergonhado, porque eu tenho acho que pouco mais de 10% do que você tem. Eu tenho, porque eu recentemente, para quem não sabe, eu organizei meus times de botão. Eles estavam lá numa caixinha de sapato, já há tantos anos lá. Porque é o seguinte, a caixa, até um belo dia, eles eram todos espalhados dentro da caixa. Aí já faz muitos anos eu separei todos e coloquei cada um num saquinho plástico. Era aquele tênis Montreal que você tinha, não era Montreal, mas era Olímpico. Sem fazer propaganda, não tem problema, era Olímpico. Não chegava a ser Montreal. Aquela caixa ali é dos anos 90, por aí. O que acontece? Eu organizei esses times, finalmente tirei dos saquinhos, porque eu tinha separado os times e tinha separado o que era batedeira, o que era bolinha, o que era aquele para você controlar o goleiro, botões soltos, estavam todos separados. Aí eu separei tudo, fora os 3 times que estão lá sem colar, né? Os Colago aí que o Anderson falou, tem 3 lá sem colar. Sem colar é uma relíquia. Que é a seleção do Chile, que é o Juventus da Moca, e o Sporting de Portugal. E detalhe que esse do Chile, ele acho que estava no saquinho original. Quando eu fui abrir, rapaz, a borracha se desfez. Louco. Ele estava no saquinho original, ele estava lá guardado. Os outros acho que não. Aí eu organizei, tem lá 27 times, mais esses por colada, aí dá 30, né?
Mas esse Chile é da era pré-Zamorano, vamos ver. Prontos para... até é curioso, uma curiosidade pessoal, dentre os botões soltos, né? Porque o que acontece? Quando você comprava botões da Gulliver, o Anderson vai lembrar disso, na banca, você recebia uma cartela e um time já colado. Você comprava só que às vezes o time colado era repetido, só que o da cartela não era repetido. Então você podia comprar até o time repetido por causa da cartela para você colar em cima. Eu tenho um Real Madrid que é assim. Ele vinha, acho que não sei se era o Atlético Mineiro ou era o Botafogo, só que eu já tinha. Então só que vinha a cartela do Real Madrid, você colava em cima. E o Atlético Mineiro era azul? O Botafogo também. O Botafogo também. O meu Atlético Mineiro e o meu Botafogo são exatamente esses. Incrível, né? São esses. A estrela do Botafogo, que é branca, no botão da Gulliver ela era azul. E aí uma curiosidade, a curiosidade que eu ia falar é o seguinte: o Anderson acho que vai lembrar, o Douglas talvez não lembre. Havia um álbum de figurinhas chamado Craques da Bola. E eu tenho esse álbum, ele não está completo, mas as figurinhas o que eram? Eram caricaturas de jogadores, só que nas cédulas de dinheiro, no caso de Cruzeiro e Cruzado. Esse álbum eu comprei em 87, eu tinha 8 anos. E o que acontecia? Quando você tinha... Os pacotes das figurinhas eram enormes, as figurinhas eram desse tamanho, mas eles faziam uns pacotes gigantes, as figurinhas ficavam soltas lá dentro. Aí o que acontece? Você tinha que juntar 5 daqueles pacotes, você ia na banca e trocava por botão. Tinha botão verde, botão azul, botão de tudo quanto era cor. E tinha, acho que, eu não sei se tinha batedeira também, botão é certeza, eu tinha alguns lá. Tanto é que eu tenho um Grêmio meio incompleto lá, que eu colei etiquetas lá neles, que tinha um botão azul. E tinha uns bonequinhos com uma base, assim, aquilo é um pré-futebol Pelé, assim, porque é um bonequinho plástico, assim, bem safadinho ali, bem sem vergonha, com uma basezinha e ele vira assim em torno daquela basezinha. Eu tenho uns 2 guardados lá. Mas isso o álbum não tinha a ver com futebol de botão, mas proporcionava trocas com artigos de botão. Você vê que as histórias sobre o botão são muito pessoais, né? Assim, cada pessoa tem a sua memória, tem a forma como conheceu o esporte. Eu mesmo cheguei a ter 50 e poucos times, 53, 54 times, acabei me desfazendo deles, assim, fiz uma doação para uma escola municipal, né, para o trabalho de inclusão através do futebol de mesa, assim, mas eu lembro com muito carinho dessa época, dessa parte da infância, assim, que envolvia o futebol de botão. Antes de chamar os comentários, a gente tinha perguntado para ti a respeito das regras, né, é verdade. As regras do futebol de mesa são essencialmente 5 ou 6, mas aqui no estado de São Paulo são 2 as mais praticadas, né, Douglas? Isso, Tem a regra baiana, tem gaúcha também, se não me engano. As mais populares são as 12 toques e o dadinho, né? Inclusive a portuguesa tem as 2 modalidades, né? O dadinho é mais recente e o 12 toques foi o que iniciou em 2012. A diferença basicamente é a regra de quantidade de toques, né? Um é 12, outro 9. E a diferença, assim, os botões, o formato dos botões, ambos são acrílico, mas o dadinho costuma ser mais alto, ele é mais incrementado, porque tem em vez de ser a arte pintada ou impressa, é com pin de metal, né? Então ele é mais bonito, enfim, é mais bem trabalhado. E a diferença também é que no 12 toques a bola esférica e no dadinho é realmente um dadinho, é um cubo, né? Então, mas assim, ambos os jogos, eles são muito interessantes, são muito legais. Eu particularmente, eu conheci primeiro o 12 toques. Só que me interessei pelo dadinho. Eu cheguei a brincar um pouco lá no departamento, ainda não tive a oportunidade de estender muito essa prática. Quando você fala em 12 toques, são 12 toques coletivos. Coletivos. Mas cada botão pode dar mais de um? Pode dar 3. Até 3 toques. Até 3 toques. E
enfim, são as duas modalidades que a gente tem no departamento e são as mais populares, de fato, né? Inclusive a modalidade do dadinho lá no Rio de Janeiro, ela conta com uma coisa muito legal, que é a transmissão das partidas pelo Facebook da Federação Carioca. Até a propósito, Douglas, sem querer te cortar, qual dessas regras é mais popular no estado de São Paulo? É a 12 toques ou é a 12 toques? Quer dizer, no Rio, de repente, é o dadinho e em São Paulo é mais popular 12 toques, é isso? Com certeza. Muito embora... É engraçado, o Vasco, por exemplo, acabou de ser bicampeão do mundo de 12 toques, né? Então, assim, é o atual campeão brasileiro também. Também de 12 toques. Também de 12 toques. Mas, assim, o interessante realmente que eu acho é isso. A forma como eles trabalham a divulgação do esporte por lá. Eu não sei exatamente como é que funciona no fora de partida. Mas as partidas eu acho muito interessantes, porque eles transmitem isso para o Facebook. E isso acaba sendo bastante interessante, atrai adeptos, né? Tem muita visualização, assim, você já percebeu? Percebi que tem. Às vezes que eu assisti, tem uma quantidade considerável de visualizações, sim. E narração, comentário, enfim. Tudo bem que eles brincam muito nas transmissões, assim. Fazem umas brincadeiras, mas assim, é interessante porque chama atenção. Mas o 12 toques, eu acho que de fato, assim, pensando em geral, é o mais popular. O dadinho ficou famoso no Rio de Janeiro, somente depois de 2002, né? Que o rapaz dizia que não era dadinho, era Zé Pequeno o nome dele. Então muito bom, né? Ficou famoso o dadinho. Coisa de bolinha, né? Porque você falou da bolinha tem a bolinha de feltro, né? Aquela bolinha de feltro. Eu tenho umas bolinhas que eram muito comuns também, que parece uma pastilha também, mas essas oficialmente acho que não são usadas. Tem a regra baiana, acho que usa pastilha também. Parece uma pastilhinha. Assim. Exatamente, tem alguns que usam pastilha. Tem uma que é plástica, só que era uma bolinha, tem a bolinha de feltro que vinha com aqueles de futebol de mesa. Exato. Ditos oficiais, que não são tão oficiais assim. Exato, mas assim, eu particularmente nunca gostei de jogar com pastilha. Com pastilha, Nunca. Às vezes, recentemente até brinquei um pouco, mas assim, não gosto muito. O mais legal é bolinha mesmo, ou até dadinho. Na verdade, quando eu tô brincando com os botões que não são os 12 toques, eu costumo usar o dadinho. Inclusive, até ia trazer a bolinha, a esfera e o dadinho para vocês verem, acabei não trazendo. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive. O Douglas trouxe uma malinha de sobrevivência. Trouxe. Sobrevivência no botão. Mas assim, para brincar, eu acho o dadinho mais... Porque assim, a bolinha, a esférica, né? Ela tem... Toda hora ela tá mudando, né? Tipo de material, peso, enfim, é meio complicado isso aí. E o dadinho é mais prático, porque não muda aquele cubo lá de 6 milímetros. Acabou, pronto. Sempre aqui. Tudo bem. Isso inclusive, eu acho assim, isso é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que existe muita coisa burocrática no esporte, assim, que afasta os novos adeptos. Muitos detalhes que acabam... Muitos detalhes. Porque, por exemplo, o 12 toques. O dadinho você tem menos isso. Mas no 12 toques você tem muitos diferentes graus, diferentes alturas, área de atrito, que é a cava do botão. Enfim, isso, até você se acostumar, e é um problema. Porque, por exemplo, você precisa de um time para poder jogar. Te emprestam aquele time. Aí você vai, legal, gostei, joga, tá, manda encomendar porque é artesanal, né? Não é industrializado. Então você encomenda com o fabricante, e aí o fabricante te faz naquelas especificações que você pediu, você começa a jogar e aí de repente percebe que aquilo ali não tá legal para você. Quanto sai mais ou menos assim? Ó, um time simples assim, muda muito da quantidade de camadas de acrílico que você utiliza. Mas é em média R$120, mais barato assim. Se você comprar usado, você até consegue em um preço menor. Mas você imagina, você ficar comprando uma quantidade de times diferentes para ficar testando até o que você mais se identifica. É complicado. No fim das contas, né, Douglas, o botonista em si, o federado, que joga aquilo realmente por esporte, eu acho que ele deve ter... Se ele tem muitos times, é apenas por diversão, porque ele deve ter poucos times, porque ele joga basicamente com um outro time, basicamente, né, com os mesmos times. Assim, eu posso estar errado, mas eu acho difícil alguém que colecione de fato, pode ter. Botonista. Não, assim, eu acho que assim, que colecione 12 toques, por exemplo, o dadinho. Posso estar errado. Sim, tá, é uma suposição minha. Porque
Pode ter, mas são times muito caros. Caros, né, pra isso. E o que mais se coleciona mesmo são os botões mais populares, o mesmo modelo Brianese. Ah, não, sim, Champions, né? Não, também tem esse detalhe. Quando eu comentei isso, de ter muitos times, de repente o botonista tem vários times considerados populares na sua coleção, só que na hora de jogar mesmo, ele tem, sei lá, 2 ou 3. Jogar é um ou outro. É. O cara tem aqueles 2, 3 times ali que tem as especificações que ele gosta, o grau, a área de atrito, a altura e tal. E outra coisa importante também, palheta, né? Tem até... Ou batedeira. Ou batedeira. Tem até uma entrevista esse livro eu conheci recentemente, tá? Até agradeço o pessoal do Departamento de Futebol de Mesa da Portuguesa que me apresentou essa obra-prima que eu desconhecia, que é o Botoníssimo. É um livro que foi editado em 3 volumes já pelo Birajara Godoy, aí, que é um adepto do futebol de mesa, um entusiasta. E lá ele tem algumas entrevistas com botonistas e tem o Quinho, que é do Palmeiras, se eu não me engano é ele mesmo. E não sei se é ele que fala isso nessa entrevista. Se eu estiver errado, me corrijam também quem estiver assistindo o programa. Mas ele até fala que o mais importante do que as especificações do time é a palheta. E eu pude perceber isso. Porque assim, eu tenho times em diferentes graus. Tenho uns 4 times em diferentes graus. E uma coisa que eu acho que faz mais falta é exatamente encontrar a palheta certa, cara. Então, mais do que o time, a palheta. Acho que quando encontra a palheta certa... Não é nem questão de que não quebre, mas é porque você precisa dosar a sua força, a inclinação, entendeu? Então, assim, para você encontrar é complicado. E aí, retomando um pouco do que eu estava falando, eu acho que o que talvez afaste um pouco e dificulte popularizar são mais essas questões técnicas, assim, né? Eu acho que poderia ser mais simples, ter menos... opções, né, de especificações. Por isso que eu acho que o dadinho sai um pouco na frente nisso, para mim, pessoalmente. Teoricamente mais simples. Mais simples. Porque tem menos burocracia no sentido de especificação e mesmo na própria regra do jogo, né? Porque o 12 toques ele é muito estratégico, extremamente estratégico. Porque você tem diferentes formas de montar o ataque, montar a defesa. E o dadinho basicamente é a mesma formação. E você vai com o toque, é mais a tua técnica, acho que é um jogo mais dinâmico. São 2 tempos de 20, né? No 12 toques são 2 tempos de 20, né? O 12 toques são 2 tempos de 10. De 10. 10 minutos. Perfeitamente. Daqui a pouco a gente vai conversar mais com o Douglas. Vamos de notícia, Ted? Vamos lá. O ano começou, mas as notícias não param, né? As notícias não param, né? O Cauã da Silva Domingues, que é um atleta da Memorial FUPS, ele é revelação aí da marcha atlética, né? Ele tem só 17 anos, até me lembrei que não é marcha atlética, mas me lembrei dele, do João Magalhães, que a gente entrevistou há pouco tempo. Sim. Ele é ultramaratonista, é outra história. Esse é o Cauã da marcha atlética. Ele vai realizar um período de treinos em Brasília e vai trabalhar com os técnicos João Senna e Janete Bonfim. E são treinador, esse Janete Bonfim é pai e treinador do Caio Bonfim, que foi 4º colocado nos Jogos do Rio em 2016. Pô, e o Cauã tá super feliz, né? Os caras têm um desenvolvimento do esporte pelos resultados que o Caio Bonfim teve. Ele espera muito, porque um dos principais objetivos do Cauã da temporada, né, é a classificação para o Pan-Americano de marcha sub-20, que será no México. E tem o Pan-Americano mesmo, né? Que em Lima, em Lima, né? Em Lima. Esse ano. Vou falar aqui de futebol americano, né? Já que estamos em janeiro, né? Os playoffs da NFL estão pegando fogo aí. Gosta de futebol americano, Douglas? Olha, assim, outra coisa. Eu me interesso quando vejo, mas ainda não consegui me acostumar com as paradas constantes do esporte, assim. Eu gosto de assistir às vezes, mas é um pouco dificultoso para você acompanhar, né? Quem puder ver, não sei se o Ted costuma acompanhar tanto assim, mas quem puder ver, procura no YouTube a jogada do último domingo, a partida entre Chicago Bears e Philadelphia Eagles. Faltando segundos para acabar o jogo, estava para ser decidido por um field goal, que é aquele chute de longa distância no Y, né? E o cara acertou 2 lados do Y, duas hastes do Y, perdeu o jogo.
Foi um drama. Acertar as duas traves Acertou na lateral e acertou embaixo. Nossa, então vocês aí procurem depois. Sempre nesses momentos de final de jogo, eles costumam ser muito emocionantes. Exatamente. Acontece muito esse tipo de coisa. Às vezes o touchdown perto da red zone ali, essas coisas todas é emocionante. Estou falando de futebol americano porque o próximo dia 16, o Santos Tsunami, né, que é o time aqui representa o Santos Futebol Clube, fará sua tradicional peneira para selecionar novos jogadores. A seletiva será no CT Meninos da Vila, lá no Sabuó, a partir das 15 horas. A equipe de futebol americano busca novos jogadores para integrar o time por conta dessa temporada, né, que vai ter várias competições, especialmente também feminina e da modalidade flag. Então é isso, Santos Tsunami, pessoal que gosta de futebol americano, que se interessa, que tem... É outro esporte democrático, né? Porque qualquer que seja a sua compreensão física, você pode ter um papel importante no time. Então tá aí a dica do Santos Tsunami, a equipe de futebol americano do Santos Futebol Clube. E para quem gosta de esportes náuticos aí, né, em Santos vai ser promovida a remada de verão. Aí todas as sextas-feiras, entre o dia 11, que é agora essa sexta-feira, né, até 1º de fevereiro, sempre no período da manhã, ali na direção do aquário, na ponta da praia. A atividade vai ter stand-up, canoagem, vai ser aberta ao público com inscrições na hora da atividade. E não vai ter essa atividade, a atividade pode ser cancelada sempre que o mar não tiver ali as condições ideais. Né? Serão 9 turmas com 15 pessoas, sendo 10 no caiaque e 5 no stand-up, sempre a cada meia hora. A primeira leva sai às 7h30 da manhã e a última às 11h30. A idade mínima para participar é 12 anos e o aluno deve obrigatoriamente saber nadar. Né? Os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável e em janeiro de 2018, quando houve a outra remada de verão, né, no ano passado, teve cerca de 500 participantes e alguns até inclusive se tornaram alunos aí da escola de esportes náuticos, né? Sinal que se interessaram pelo esporte e continuaram fazendo. A temporada de verão, né, o Sesc Santos, né, o Sesc no estado de São Paulo tem várias atividades de verão e o esporte é uma modalidade forte aqui também nas atividades do Sesc. Teve uma atividade do Dragon Boat no final de semana, né? Um cabo de guerra, um cabo de guerra na piscina. Então teve isso e tem outro, vai ter outras de ginástica rítmica, de treinamento funcional. Então uma série de atividades. Então eu convido vocês a entrar no site do Sesc Santos, dentro pelo site do Sesc São Paulo. Lá tem as várias unidades, aí procura a de Santos, tem toda a programação, vale a pena conferir. E para fechar aqui as notinhas, a Forja de Campeões, que é um tradicional torneio de boxe, né, terá a primeira edição feminina do torneio a partir de 2019. Interessante, né? O boxe, boxe feminino aí até aproveitando... Sinal que é uma valorização do boxe feminino. Sem trocadilho, aproveitando o gancho, o gancho. Da minissérie lá, que foi transformado em minissérie lá, o filme da história do Eder Joffre. Então vale a pena assistir, que de oportunidade assista. Então a Forja de Campeões vai ter uma versão feminina a partir desse ano. A competição começa nessa sexta-feira, vai até o dia 6 de fevereiro no Esporte Clube Pinheiro de São Paulo. E vai ter uma homenagem a Rose Volante, né, que é a lutadora aqui da Memorial, né, do Memorial da Própria Ecumênica, que é campeã do mundo na categoria dela. Então o boxe feminino, que já deu medalha em Olimpíada, né, pro Brasil, no caso da Adriana Araújo, né? Aliás, falando em boxe, qualquer hora a gente tá para trazer a Rose Volante já faz um tempo aqui. A agenda dela tá difícil. Uma brecha na agenda. Mas uma hora a Rose vem aqui para conversar com a gente, o boxe está em alta, assim, as artes marciais estão em alta. Em geral, a participação feminina, né? Teve a Amanda Nunes aí no UFC que destruiu a Cris Borg aí, que é a primeira brasileira com 2 cinturões do UFC, enfim. Tá aí o registro da Forja dos Campeões. Tem mais participações aqui. Opa! O Cláudio Long voltou a escrever aqui. Ted Anderson, eu tinha o futebol de botão da Gulliver e o meu tinha o time do Taubaté. Pô, isso é raro, hein? Você tem ainda? Porque eu nem sabia que tinha da Gulliver o Taubaté. O Ted dessa versão da Colágua... Eu tenho o Novo Horizontino. Do comercial. O comercial de Ribeirão Preto e a Inter de Limeira. Eu acho que eu fiz o Douglas está falando que viu, porque eu fiz uma foto recentemente da malinha organizada ali, então deu para ver algumas seleções ali. Seleções, times, enfim. Mas são os times do interior do estado que eu me lembro e são esses aí.
Aí ele até perguntou, ele falou, a minha madrinha me deu um da Canindé quando garoto. Ainda existe o da Canindé? Abraços. Não tem. Não tem mais, né? Não, esse tipo de botão assim, os mais antigos, eles... O que acontece? Tem muita gente que vende, né? Usado, você encontra para vender. Mas são raros, né? Mas são botões que foram famosos na época. Tinham muitos modelos, né? A gente fala modelo Gulliver porque era mais popular. Sim, exato. Mas tinha Canindé, tinha Estrela. Estrela fabricava também. O Estrelão se chama Estrelão por causa da Estrela, né? exatamente. E que hoje em dia a gente fala muito... Hoje em dia não, mas hoje em dia também. Antigamente falava mais, usava o Estrelão como sinônimo de mesa de futebol de botão, né? Porque era o mais popular. Dos estádios pelo Brasil afora, Mineirão, Castelão... Não, inventado. Aí o Estrela... Mas é verdade, surgiu o Estrelão. Eu tenho, inclusive, uma mesa mesmo, pernas, da Xalingo. Xalingão. Da Xalingão, que tem até aquele... Exato, Xalingão. Tem inclusive aquele... De cada lado tem aquele contador de gols, assim. Uma pecinha acho que eu perdi, mas a outra do outro lado continua lá. César Neto manda uma mensagem. Grande César Neto. Linda camisa, tá falando da do Douglas. Não da minha. Não é da minha nem da do Anderson, é do Douglas. Dali Briosa, aqui direto de Blumenau, em Santa Catarina. César Neto, professor da Portuguesa, nos anos 2000 aí. Grande César Neto. Falamos muito com o César Neto enquanto estávamos na tribuna. Um cara boníssimo, muito gente. Um abraço, César. A Sônia Maria Santos, boa noite, parabéns e bom retorno. Meninos, obrigado. Valeu. E outra mensagem aqui de um grande conhecido nosso, Paulo Rogério. Paulo Rogério. Abraço aos amigos. Outro que manja de portuguesa, né? Oi? Mas a pergunta dele tem a ver com futebol de botão. Imagina, né? Ele falou, abraço aos amigos. Douglas, hoje você consegue jogar só por brincadeira? Consigo. Consigo porque eu tenho o privilégio de ter uma garagem fechada. E a minha garagem eu transformei num reduto de futebol. E especificamente de futebol de botão. Se quiser a gente combina lá, com certeza. Com certeza, o convite está feito. Você tem o Estrelão, aquele de chão ou é de mesa? Eu tenho acho que 4 mesas, se eu não me engano. Mesa. Eu tenho a oficial, a de medida oficial, né? E tem um outro que eu ganhei na época quando eu era criança, que na época era uma mesa top de linha, era o Big Campo. Que ele imita uma mesa oficial, só que ele tem um tamanho um pouco menor. Tem 1,20 mais ou menos, mas é uma mesa grande. E tenho uma mesinha que eu comprei recentemente, que tem uns cavaletes que é mais baixo para eu jogar com a minha filha. E tem um xalingão também, que eu deixo ele pendurado ali na parede. Sim, essa mesa, inclusive, ela tá lá nos meus pais, ela tá lá na garagem, ela tá pendurada. Meu pai, uma vez, ele pendurou, assim, ele tá pendurado, ela tá dobrada e pendurada na parede. Assim. Então, eu acabo usando como peça decorativa. Às vezes dá para brincar com ela um pouquinho. Mas assim, respondendo a pergunta do Paulo, eu brinco sim, consigo brincar. Organizo campeonatos ali, hoje em dia muito menos, né? É raro, às vezes eu começo um campeonato num dia, só vou voltar a jogar um mês depois, enfim. Mas sempre que possível, ou sozinho ou com a minha filha. Aliás, tem uma pessoa na ponta da linha aí que quer te fazer uma pergunta que tem a ver com futebol de botão, mas tem uma outra relação com o futebol. Por favor. Ô Ted, tudo bem? Eu queria mandar um grande abraço aí aos ouvintes do programa de vocês. O Douglas é um grande companheiro, é um diretor meu aqui. Ajudou a mudar a área da comunicação do clube, a área do marketing também, ele também ajuda. E eu sei que ele gosta de jogar. Ele é atleta, né? Esse atleta de futebol de botão, na verdade. E eu queria ver o Douglas jogando bola de verdade no campo. O pessoal ficou tirando sarro do pênalti do presidente lá na inauguração do CT, mas eu queria ver o Douglas em campo, o Ted. Fazer um desafio para ele bater uma bolinha. Um grande abraço aí, gente. Abração. Aí, para quem não reconheceu, né, esse é o Emerson Coelho, que é o presidente da Portuguesa Santista e chefe imediato do Douglas Teixeira. Vai dar caneta no presidente, não? Grande presidente, ó. Eu vou jogar bola aí, a época que eu jogava bola era goleiro, meu. Eu era um bom goleiro. E até pegaria esse pênalti do presidente e falar. Aliás, até esclarecendo isso que o presidente falou, para quem, até no canal Só Esportes, nosso canal no YouTube, tem um vídeo da inauguração do CT da Portuguesa. E a gente registrou, como outros veículos registraram, o primeiro gol do CT da Portuguesa, que foi o presidente batendo
um pênalti no goleiro. Agora me foge quem era o goleiro, Douglas. Quem que era o goleiro naquele dia? Eu não lembro, era um... É um dos veteranos ali, era mas veterano, me foge quem era. Não lembro quem mas era. ele deu aquela força pro presidente. Ele até bateu bem e tal, mas saiu o chute. Bateu direitinho. Bateu direitinho. Sem inventar. Estilo Ted Sartori. Bateu bem. Mas o goleiro deu uma força ali. O goleiro deu uma força. Mas agradeço a participação do presidente Emerson. E sempre que eu posso, pessoalmente, publicamente, agradeço sempre a oportunidade que ele me deu de fazer parte dessa diretoria, porque é uma diretoria que vem mudando o clube, não só no futebol, mas em todos os sentidos. A Portuguesa hoje, se você entra na área social, é outro clube. Está em crescimento, ainda tem muita coisa para mudar, mas todos os dias são coisas novas. Recentemente a gente inaugurou até uma quadra de futebol society, coisa que jamais imaginava que ia acontecer. E eu sempre agradeço essa oportunidade, porque eu tenho a Portuguesa no meu coração, é muito importante para mim, para minha vida. E eu sempre que posso, eu tento fazer algo mais ali para deixar um legado na comunicação da Portuguesa, que por muito tempo esteve abandonada porque não tinha mesmo quem fizesse. O registro histórico, em texto, em foto, não existia nada. Então hoje a gente busca sempre utilizar principalmente as mídias sociais, site e outras ferramentas para a gente criar esse histórico da Portuguesa e para ter esse registro para os anais aí da história do clube. Hoje o time cresceu, né? Tem você, tem a Camila. Tem a Camila. A Camila está nos ajudando, o Matheus. Agora eles, basicamente a TV Briosa é produção deles, né? Então assim, eles começaram o projeto aí do TCC deles, fizeram o documentário do Acesso agora da 2-1, da 3-2. Será que isso foi um presságio? Eu falei da 2-1, olha só. Futebol de mesa já chegou. O exuberante, futebol de mesa já chegou. Vamos chegar lá, muito bem lembrado. E, enfim, sempre agradeço e tento exatamente ajudar o futebol de mesa. Eu acho que a minha forma de contribuir mais ainda com o departamento, com a equipe, é exatamente divulgando o esporte. Então, o futebol de mesa tem um espaço no nosso site, tem as informações lá. Quem quiser entrar, portuguesasantista.com.br, entra lá em esportes, futebol de mesa, tem lá as informações. Até a propósito, quando é que geralmente o time treina, quais são os horários de atividades, quem que se interessar em acompanhar, e até porque tentar, de repente, aprender a jogar e tentar jogar. O que a gente mais quer é adeptos novos. Essa renovação é complicada. É complicado. Mas assim, todas as terças e quintas-feiras eles treinam religiosamente a partir das 20 horas. A partir das 20 horas. Nessa matéria que eu fui fazer era à noite. Que é a modalidade 12 toques. A modalidade dadinho, que teve início ano passado, era outro dia de treinamento. Só que agora vai ser no mesmo dia do 12 toques. Só que em vez de começar às 20, começa às 20h30. Então ocorre simultaneamente ali, cada um em uma mesa. Então quem quiser conhecer as duas modalidades, é só ir um desses 2 dias aí no departamento de futebol de mesa da Portuguesa Santista. É lá no estádio Eurico Mursa, Pedro Machado 240. É só chegar lá, falar que quer ir conhecer o departamento, que pode procurar quem estiver por lá, mas quem está sempre por lá, geralmente o Loiacono, o Danilo, pode procurar esse pessoal que eles... o Carlos também, que eles estão sempre dispostos a ajudar, a mostrar aí e conhecer o departamento. Aliás, o presidente fez um desafio para você jogar futebol. Você respondeu, mas deu uma fugidinha. Mas uma outra coisa, agora você tem que desafiar o presidente a jogar futebol de mesa também. Ele joga também? Não? Ele já se aventurou? Sim, não. A gente cogitou não só o Emerson Coelho, o presidente, mas também o Sérgio Guedes. Também? A gente fazer uma brincadeirinha aí qualquer dia aí. O presidente, o treinador do clube, a gente ir lá no departamento fazer uma brincadeira. O Sérgio gosta de futebol de mesa? Ainda não conversei com ele sobre isso, mas a gente levantou essa possibilidade aí. Vamos pensar nisso, eu aviso vocês, sim. O problema é que se o Sérgio ganhar, não sei não. Não, mas eu acho que ele tá seguro, Tem crédito. Ano passado a Portuguesa teve 2 momentos marcantes do futebol de mesa, né? Que foi, a gente falou agora há pouco do acesso à Série A1 e o título da Copa do Brasil, né? Isso, exato. Fala um pouquinho como é que está o momento do futebol, do fute-mesa da Portuguesa. Então, o acesso à Série A2 veio depois de um vice-campeonato aí, né? E a gente voltou aí, ficamos um ano na A2 e retornamos recentemente. O campeonato começa agora em fevereiro e teve o título individual da Copa do Brasil, vencido pelo Marcelo Loiacono.
Foi o campeonato, a Copa do Brasil, terceira divisão. Aí a gente precisa explicar por que terceira divisão. Não é que a Portuguesa esteja no terceiro escalão da divisão, enfim, não é isso. É que no momento do campeonato, no momento que o campeonato está sendo realizado, os botonistas são divididos ali, vão cada um jogando a sua chave, na chave em que está, e dependendo da colocação em que fica, ele vai indo para uma divisão diferente. E aí o Loiacono acabou conquistando o título individual, né, na terceira divisão. É um título de projeção nacional, a Copa do Brasil, foi disputada em São Paulo. E ele já é um dos principais botonistas da Portuguesa, com certeza. Se eu não me engano, ele é o melhor do ranking da região. Acho que ele está em 32º, se eu não me engano. Em 2017, o brasileiro foi aqui na Arena Santos. Isso, né? foi na Arena Santos, exato. A Portuguesa jogou o Campeonato Brasileiro. E foi uma festa legal. Foi um campeonato muito, muito bem organizado. O Vasco ganhou, né? O Vasco é potência, né? Tanto quanto o Vasco quanto o Palmeiras, né? Ambos são potências nacionais e mundiais, né? O Palmeiras também foi campeão do mundo de futebol de mesa. É campeão do mundo. Sem, não é pra fazer piada, não. É verdade. Foi também campeão do mundo de futebol de mesa. Tem mais participação aí, Ted? Não, por enquanto foram aquelas mesmo que eu li. E até a propósito, Douglas, eu queria que você mostrasse pro nosso internauta o seu kit que você trouxe aí para mostrar pra gente, para quem está acompanhando o programa pela live. Primeiro assim... Uma linha invocada, viu? Invocada, essa daqui é simples, vou falar pra vocês simples? que é simplíssima. É mesmo? Nossa, se você ver as maletas... Que nem o portão de entrada da Portuguesa lá. Mesmo. Tá aparecendo aqui, né? Se vocês virem as maletas dos outros botonistas, vocês vão ver que é uma coisa muito mais trabalhada. A minha é bem simples. Eu trouxe aqui para vocês... eu coloquei até aqui em cima os botões antigos, só porque a gente estava falando. Não são tão antigos. Antigos esse aqui é antigo, que é o Colágua, como o Anderson falou. Esse é do né? Brasil. O nome é da seleção brasileira. Eu trouxe a seleção brasileira aí porque... O meu é da Gulliver. Então. Esse eu lembro. O Anderson tinha, mas esse era aqui é a Portuguesa. Não é Brianese, obviamente. É um botão novo. Acho que é Craques esse. Mas é só para mostrar que é o modelo Brianese. Era aquele que a gente chamava de oficial, que vendia na loja de caixinha esportes. vermelha, naquela caixinha fininha. Exatamente. Né? A cartelinha com o goleiro, com a bolinha de lã. Né? Goleiro grandinho. Assim. Goleiro de 8 centímetros ali como goleiro oficial. Esse aqui é um botão Gulliver recente, é o Gulliver Cristal, né? Esse é o Gulliver Mas Cristal. assim, essa arte não é a que vem pega aqui, não é a que vem junto com o botão. Tá. É uma arte que eu fiz, que é do time de 2003 da Portuguesa. Tem os nomes bonitinhos. Não, tá com o número. É o time de 2003 esse aí, que é o do Rico, do Souza Adriano. Esse é o Rico. Eu peguei sem querer, foi sem querer que eu peguei o Rico. E esse aqui também é um modelo, como se fosse um modelo Gulliver, não é Gulliver, é um Play Dream, que vende atualmente. Eu coloquei também nele uma arte da Portuguesa de 2016, aquela camisa branca com detalhes em azul. Sim. Então aí é uma artezinha aí que eu fiz. Que era que lembra do acesso de Isso. 74, 75. Na verdade, essa camisa foi uma homenagem a uma das primeiras bandeiras de Portugal, que tinha as cores azul e branca. Perdão, eu fiz confusão. Eu estava falando de outra camisa. Você essa da homenagem de 64 é aquelas listras horizontais. Eu fiz confusão. Esses aí são de brincadeira, né? Que a gente fala que é de brincar. Tem muitos outros, mas eu trouxe para vocês esses aí só para ver mais ou menos. Aqui a maleta, geralmente a gente guarda o quê? Guarda a flanela, né? Que a gente precisa polir os botões antes de jogar. Sim. Para que eles deslizem melhor na mesa, né? Essa é a flanela, ela é dividida até em 3 partes. Por quê? Por quê? Porque primeiro você limpa, segundo você trata e terceiro você usa. Essa é a ordem do que você fez. Essa é a jogada. Aqui é o seguinte, cada um tem... Vocês podem pegar se quiserem ver. Cada um tem uma flanela. A flanela também é um detalhe muito importante, né? Cada um tem a sua flanela, alguns fazem a sua flanela em casa também, coloca um monte de produto, inventa um monte de coisa, até ver que o botão está deslizando bem. Né? Essa daí eu achei funcional, eu acabei comprando, gostei dela e eu utilizo até hoje. Aqui é o seguinte, esse goleiro aqui, ele é um goleiro que ocupa todo o espaço da trave. Por quê? É um goleiro de treinamento. Ele só tem espaço em cima.
que é pra gente treinar um chute em cima. Por quê? É muito mais... não é fácil, né? Mas é melhor você... a possibilidade de fazer o gol por cima é muito maior do que pelos lados. Então te força a treinar sempre o chute por cima. É diferente do goleiro oficial mesmo de jogo, né? Que ele tem os 8 centímetros. É acrílico, olha só. Esse aí é o... Para o tamanho de um e o tamanho de outro. Sempre a briosa, né? Sempre abrioso. Opa! E aqui, ó, esse time eu mandei fazer recentemente, ano passado, que é o time de 2003. Eu vou tirar 2 botões para vocês, que é... Aqui, peguei o Souza e o Astorga, ó. Esse é o botão de ataque, né? Meio ataque. E esse é o botão de defesa. A gente chama às vezes de batatinha, batatão, né? Os de defesa são maiores, né? Porque é para diminuir os espaços. Então esse é um botão oficial 12 toques. E tem esse furo no meio. Esse é o tipo argola. É isso. Porque argola. tem o vitrine também. Eu não tenho mais vitrine porque eu acho melhor, assim, me adaptei melhor com o argola. Então o vitrine que eu tinha até vendi. Mas os vitrines, assim, em questão de arte, são até mais bonitos. Tá? Esse é um botão oficial. Muito bonito mesmo. E aqui são esses aqui você mandou fazer. Mandei fazer. Mandei fazer. Essas Mas aqui... o botão não, só a arte, né? Naturalmente. Você não tinha o botão também você mandou fazer. Mandei fazer tudo. E essas aqui eu trouxe para vocês algumas palhetas, ó. Tem palhetas de acrílico, tá? Transparente, tartaruga que a gente chama, uma outra mais colorida. Cada uma tem uma espessura, vocês vão poder ver. E essas aqui, por exemplo, elas são de fundo de galão de água. Nossa, que interessante. Olha só, toda trabalhadinha. Então cada um acaba encontrando uma forma aí, se adaptando melhor. E a bolinha também, acabei trazendo. A bolinha do 12 toques está aqui. Essa bolinha não é mais utilizada. Tem um... Agora é outro material. Essa bolinha aqui já tá... Eu uso só para brincar mesmo. Ó. Essa daqui é a bolinha do 12 toques. Ela é esférica, né? Diferente do dadinho, que é um cubo mesmo, de 6 milímetros. Né? Aliás, eu achava engraçado quando o botão, que não era sempre que o botão, pelo menos os que a gente comprava na banca de jornal, ele não vinha geralmente com a bolinha redondinha, ele geralmente vinha com a pastilhinha, né? Pelo que eu me lembro. Isso, era pastilhinha. Era pastilhinha. E eu achava engraçado esse tipo de bola, porque qualquer toque que você desse tinha que tomar um cuidado desgraçado. Porque a bola rolava com... Que ela, óbvio, por ela ser redonda. Sim. Ela rola com facilidade. A pastilhinha não, você consegue segurar um pouco mais. Isso, né? é por isso que depende se enganar um pouco mais, digamos do material assim. da mesa, né? Sim. Porque às vezes tem que ter uma certa porosidade até para segurar a bola, para não rolar tanto, né? Dependendo de como tiver, ou mesmo a inclinação do piso, né? Aí ela é brincadeira. Você estava citando antes o caso do Rio de Janeiro, né? Das transmissões para a internet, assim. Acho que hoje as redes sociais são um grande ponto de encontro dos fãs da futebol de mesa, né? O pessoal marca torneios, dá dicas de fabricantes, de artes, né? Pô, fiz a arte da 4ª divisão da Argentina, por exemplo. Então, como é que você vê o papel da rede social nessa difusão do futebol de mesa? É extremamente importante, porque é por ela que se mantém o vivo, o interesse, né? Porque o que acontece? Acho que o grande trunfo da rede social ela é aproximar as pessoas com o mesmo interesse, mas que estejam distantes. Então, por exemplo, a gente tem páginas no Facebook, lá, comunidades que tem como tema só o futebol de botão. Tem grupos de WhatsApp também. Eu participo de um grupo de WhatsApp que tem gente do Brasil inteiro. O Arte é Ter Futebol de Botão, mando até um abraço pro pessoal. E a gente está sempre trocando informação, mostrando os times que tem. O pessoal costuma colocar os campeonatos lá que está fazendo, né? Coloca foto, enfim. O Ted chegou a acompanhar uma época aí. É frenético. frenético. Então, assim, são pessoas que vivem um futebol de botão, um futebol de mesa de forma bastante intensa. E isso é legal. E a rede social aproxima essas pessoas. Está chegando a hora de encerrar o programa. Tem mais alguma participação aí? Não. A última foi a do Paulo, né? Aquela pergunta para o Douglas. Terminamos em participações e o programa também. Agora a gente vai aproveitar a mesa aqui, terminando o programa, a gente vai aproveitar e jogar. Não sei se o Douglas aqui, né? Trouxe os gols trave, aí, né? A gente aproveita e já joga. Podia fazer as traves. Fica assim, né? Não tinha como guardar. Assim, né? Vem balançando na moto aí. Pode fazer assim, a gente fazia com o dedo e bolinha de alumínio na escola, né? Na época de... Ainda fala talá pra poder chutar, não? O talá a gente fala brincando, né? Oficialmente é pro gol, a gente usa o pro gol.
Perfeitamente. E agora a gente vai para casa. Exatamente. Queria agradecer a presença do Douglas Teixeira, ele que é diretor de comunicação na Portuguesa e um entusiasta do futebol de mesa. Douglas, obrigado pela presença. Volte sempre aí para falar de outros assuntos nativos da Portuguesa. E um abraço, obrigado aí pela presença. Pô, Anderson e Ted, eu que agradeço novamente. Desejo todo o sucesso para vocês aí com o programa, que tenham muitos anos aí de sucesso pela frente, que vocês continuem aí trabalhando pela profissão, que precisa de pessoas boas como vocês. E queria aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal, os meus amigos aí, o Marcos, o Guilherme e o Rafael Simões estão acompanhando, o pessoal do Departamento de Futebol de Mesa da Portuguesa, o presidente Emerson já mandei um abraço, mando de novo, o Paulo Rogério, autor do livro dos 100 anos da Briosa. Alô, presidente, passa lá para jogar aquele futebol de mesa lá. Junto com o seu Álvaro Siqueira também, o seu Álvaro Silveira, desculpa. E pro César Neto também, né? Ex-assessor de imprensa aí da Portuguesa. Também esteve aí, mandou um abraço. Enfim, mando um abraço para todo mundo e agradeço mais uma vez vocês a participação, principalmente pela oportunidade de divulgar o futebol de mesa de forma geral e o futebol de mesa da Portuguesa Santista. Perfeitamente. Ted Sartori, boa noite. Quarta que vem, dia 16. De volta. Exatamente. Hoje é que termina o programa 10. Hoje foi o programa 10 Só Esportes. Opa. Com camisa 10 no futebol de mesa. Não, nem perto disso. Mas... Gente, muito obrigado mais uma vez para quem nos acompanhou. E só lembrando, né, que quem participou hoje vai participar dos programas do dia 16, 23 e 30. No dia 30, a gente vai sortear um time de futebol de mesa. Daqueles que a gente estava falando, é oficial? Não é oficial, só tá escrito lá. É aquele time tradicional, né, que você encontra em lojas de esporte. A gente vai sortear um no dia 30 para quem curtir, compartilhar, participar. Certo? É isso aí, então. Obrigado a todos. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Quarta que vem a gente está de volta aqui na Omega Web Rádio. Um convidado muito especial. Um convidado muito especial, aí papo muito importante. Confirmou com a gente. Na semana que vem, então, no programa Só Esportes. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega.